A paz do Senhor, meus irmãos, nós terminamos a nossa aula de ontem falando sobre as contribuições singulares de Gênesis e falamos sobre que a primeira contribuição é mostrar a soberania de Deus. Esse tópico aqui a gente já falou, então vamos para o próximo tópico. A segunda contribuição singular do livro de Gênesis é apresentar-se como o único registro autêntico do início. Foram descobertos vários documentos antigos com vários relatos sobre a criação de outros povos, mas nenhum deles tem um relato tão específico, tão simples e tão majestoso quanto o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Nesses dois capítulos, Moisés dá uma instrução explícita, com documentos disponíveis e inspiração divina sobre a origem de todas as coisas. Sem esse registro, não teríamos uma visão objetiva de como o mundo começou, como as várias formas de vida tiveram início, como deu-se a verdadeira origem do homem, como o pecado entrou no mundo, como as várias raças foram formadas, como os idiomas foram diversificados. Todos esses temas estaremos estudando a partir das próximas aulas. A outra contribuição do livro de Gênesis é mostrar como se deu a entrada do pecado. Sem o registro de Gênesis, seria difícil determinar a origem do pecado. Gênesis mostra que o Criador não criou o pecado. Ele surgiu dentro do coração de Adão e Eva. A sua causa não foi o ambiente, não foi a serpente, não foi o fruto. Esses não foram as causas, mas a ocasião. A causa estava na vontade humana de rejeitar a vontade soberana de Deus. Ao entrar no mundo, o pecado começou a multiplicar-se imediatamente. Nós temos o relato disso em Gênesis capítulo 4 até o 6. E o resultado é descrito em Gênesis 6, de 11 a 12, onde fala que a terra estava cheia de violência e todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então, no Gênesis, ele é muito importante para mostrar para a gente como se deu a entrada do pecado no mundo e quão desastroso foi ou foram os resultados do homem ter se embriagado, vamos assim dizer, no pecado. Bom, o livro de Gênesis também traz uma contribuição importante, porque fala sobre os grandes julgamentos sobrenaturais. A rebeldia do homem foi tão grande, o homem se envolveu tanto no pecado, que Deus resolveu trazer julgamentos sobre os pecados cometidos. O primeiro deles a gente vê com o resultado da queda, Deus amaldiçoando, amaldiçoando a terra, trazendo maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente e até mesmo sobre a terra. O livro de Gênesis também fala sobre o dilúvio, fala sobre a confusão das línguas lá em Babel e a destruição de Sodoma e Gomorra. Todas essas coisas foram julgamentos sobrenaturais de Deus para com o homem por causa dos efeitos danosos do pecado. Então nós temos todos esses relatos no livro de Gênesis. E reforçando que a partir das próximas aulas vamos estudar sobre todos esses eventos. O livro de Gênesis também é conhecido como proto-evangelho ou primeiro evangelho. A entrada do pecado trouxe julgamento, mas também trouxe a promessa divina da redenção, onde Deus prometeu que o descendente da mulher ia ferir a cabeça da serpente e a serpente ia ferir-lhe o calcanhar. Então isso é uma descrição resumida do reino de Deus e do plano de redenção de Deus para com o homem. A morte de Jesus destruiu potencialmente Satanás e o seu reino, ao prover redenção aos descendentes de Adão e Eva. Essa primeira promessa divina, lá de Gênesis 3,15, é o João 3,16 do Antigo Testamento,
João 3,16 diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Gênesis 3,15 aponta para uma grande promessa divina que se cumpre lá no Novo Testamento, no Novo Testamento, com a chegada do Messias, onde ele derrama o seu sangue, simbolizando ali, ou sendo o cumprimento das profecias e dos símbolos do Antigo Testamento com relação ao derramamento de sangue de animais, apontando para um sacrifício superior, que é o sacrifício de Jesus. Bom, em Gênesis nós temos uma cristologia, ou seja, a pessoa de Cristo visto em Gênesis de maneira muito forte, através de profecias. A gente acabou de falar sobre Gênesis 3,15, sobre o descendente da mulher, sobre a semente de Abraão, onde o descendente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, não seria Isaac, mas seria um descendente, com D maiúsculo, que é a pessoa de Jesus. Tanto é que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele inicia o seu evangelho em Mateus capítulo 1 e versículo 1, justamente falando sobre isso, Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, para deixar bem claro, que Jesus é, de fato, a semente, o descendente de Abraão, que nele se cumpre a profecia de abençoar todas as famílias da terra através dos seus feitos redentores. Lá em Gênesis 49, versículo 9 até o 10, fala sobre um leão da tribo de Judá. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, esse leão da tribo de Judá é o próprio Senhor Jesus Cristo. A cristologia em Gênesis também se dá através dos tipos, os símbolos, aquilo que serviria como sombra do que é real. Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo como o cabeça da raça humana, o representante da raça humana. A palavra de Deus diz que o primeiro representante da raça humana falhou, que foi Adão. Mas o segundo representante da raça humana, que é Cristo, em nada pecou. Abel é também um tipo de Cristo, pelo seu mais excelente sacrifício de sangue. Melquisedeque, aquele rei de Salém que Abraão encontrou-se com ele, também é um tipo de Cristo, como sumo sacerdote especial designado por Deus e sacerdote rei. A gente vai estudar mais à frente, mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus ele é sumo sacerdote não de acordo com a ordem levítica, mas de acordo com a ordem de Melquisedeque, porque o sumo sacerdócio ele precede a lei mosaica, a lei levítica. Então, apontando para a pessoa de Jesus, que ele é sumo sacerdote antes do sacerdócio de Levi, mostrando a sua superioridade com relação àquele sacerdote da lei mosaica. Isaac é um tipo de Cristo como a longa esperada semente na sua submissão no altar de Cristo, na sua submissão no altar do sacrifício e no recebimento da noiva de um país distante. Em todos esses aspectos, Isaac é um tipo de Cristo. José também é um tipo de Cristo, como aquele que resiste o mal, aquele que foi traído pelos irmãos, aquele que é amado pelo Pai, ou aquele que sofreu pelos pecados dos outros, e aquele que tomou uma esposa gentia, e aquele que tornou-se soberano do mundo depois de redimir os seus irmãos. Então a gente tem aqui uma vasta gama de tipos, de símbolos no livro de Gênesis, apontando para a pessoa de Jesus Cristo.
E a outra contribuição singular do livro de Gênesis é que traz o relato da chamada aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 12 a 50, retrata a promessa de salvação, também chamada de aliança abraâmica, e é o fundamento do programa divino para a humanidade. Deus prometeu a Abraão que traria bênçãos pessoais, bênçãos nacionais, bênçãos territoriais e espirituais através da sua semente. Numa série de 6 é o número do homem, encontros com Abraão, Yahvé, o Deus da aliança, estabeleceu a aliança, depois confirmou-a, depois ampliou-a, depois ratificou-a num ritual, depois simbolizou-a e depois acrescentou um juramento. Então Deus, ele promete a Abraão que o seu descendente traria bênção sobre todas as famílias da terra, e numa série de 6 encontros ele estabelece a aliança e depois vai confirmando, ampliando, ratificando-a, simbolizando-a e acrescentando juramento. Bom, já estamos terminando já a nossa aula e vamos observar aqui que a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança incondicional. Então, apesar dos erros de Abraão, os erros de Abraão não fez com que essa aliança foi quebrada. Deus, ele é fiel, prometeu que da semente de Abraão nasceria o seu descendente que abençoaria todas as famílias da terra, e ele incondicionalmente cumpriu aí a sua promessa. Então, apesar de parcialmente cumprida na história de Israel e cumprida espiritualmente na primeira vinda de Cristo, o cumprimento absoluto das promessas de Deus a Abraão com relação ao seu descendente, de abençoar todas as famílias da terra, aguarda aí a segunda vinda, porque aí ela vai desencadear vários acontecimentos abençoadores para as famílias da terra, inclusive culminando aí na questão do reino milenial. Bom, para nós encerrarmos, temos aqui esses 2 últimos slides que falam sobre as alianças da Bíblia, onde Deus delineia o seu programa. Nós temos aqui as alianças seminais, que é a aliança adâmica e a aliança noética. Na aliança adâmica, Deus promete redimir a humanidade através da semente da mulher. Na noética, Deus promete não mais destruir a terra por águas. Na aliança abraâmica, que é o chamado pacto central, nós temos ali 4 promessas de bênçãos a Abraão e através de Abraão, que é a chamada bênção pessoal, um grande nome, bênção territorial, onde Deus promete dar vasta extensão de terra à sua semente, bênção nacional, fazer de Abraão uma grande nação, bênção espiritual, onde todas as nações seriam abençoadas na semente de Abraão, que é Cristo. As alianças específicas, que é a aliança mosaica, onde as bênçãos pessoais prometidas a Israel têm uma condição, que é a obediência. A bênção palestínica, onde a terra da Palestina é prometida a Israel para sempre, mas a permanência nela é condicionada à obediência do povo. A chamada aliança davídica, onde o trono de Israel prometido como possessão perpétua. Por isso que Jesus é chamado de descendente de Davi ou filho de Davi. Espiritual, onde a justificação pela fé é oferecida através da semente de Abraão. E a chamada aliança secundária, onde Jeremias, em tempos de lei mosaica, profetizou em Jeremias 31 a 34, que Deus ia estabelecer uma aliança diferente e superior à aliança mosaica, porque esta aliança ela seria agora com o coração, obedecida pelo coração, não mais
por causa das exigências das tábuas da lei, apontando diretamente para a nova aliança inaugurada por Cristo. Aqui nós temos um gráfico onde fala sobre as alianças bíblicas que estão correlacionadas, onde a aliança central é a aliança abrâmica. As duas anteriores, a aliança adâmica e a noética, convergem na aliança central, que é a abraâmica, e nela nós temos lá a bênção pessoal, que está ligada diretamente à aliança mosaica, que foi substituída pela nova aliança profetizada por Jeremias. Essa nova aliança foi inaugurada pelo próprio Cristo. Bênção territorial, aliança palestínica; bênção nacional, aliança davídica; bênção espiritual na pessoa de Cristo. Para uma melhor compreensão dessas alianças bíblicas correlacionadas, a gente tem que entender o seguinte, bem resumidamente, que todas as alianças, elas convergem na pessoa de Jesus, onde ele estabelece a chamada nova aliança, que a partir do seu corpo e do seu sangue, ou seja, através da sua morte, todas as famílias da terra seriam abençoadas e teriam vida e vida em abundância. Deus abençoe. O vídeo de hoje passou de 15 minutos, mas era importante nós terminarmos isso aqui. Um abraço e até a próxima aula.